Você já deve ter visto que o Senado aprovou uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que restringe decisões monocráticas no STF e visa limitar os poderes dos ministros do STF. E muita gente está se perguntando como que isso pode influenciar tanto nos julgamentos atuais, correção do FGTS ou revisão da vida toda, como na prática mesmo, até como cidadão querendo adquirir um conhecimento. Então, já se inscreva nesse canal que eu vou explicar para vocês. Pessoal, primeiro você precisa saber o que é uma PEC. Você já ouviu, né? PEC da reforma da Previdência, PEC dos precatórios, PEC-MEN, o que é isso aí? PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Então, ainda é uma proposta. Depois de aprovada, ela vira uma emenda constitucional. Ou seja, como o nome diz, o texto da Constituição é emendado. Nossa Constituição de 88 não tem o mesmo texto desde que foi promulgada lá atrás. Ela já sofreu mais de 130 alterações no seu texto. Já temos mais de 130 emendas constitucionais. E aí, vamos ver como que está isso aqui e o que os juristas dizem e o que o STF pode fazer na prática com essa PEC. Ó, o plenário do Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que restringe a concessão de decisões monocráticas por parte de integrantes de tribunais superiores do país. Então, decisões monocráticas. Isso aqui não vai mudar nada as decisões nas turmas do STF ou no plenário. Lembrando que temos julgamento presencial nas turmas às terças-feiras e também o julgamento presencial no plenário às quartas e quintas e no plenário virtual abre-se um prazo que aí os ministros podem depositar os votos a qualquer momento. Então, é quando chega algo, por exemplo, uma decisão liminar, um pedido urgente, o ministro, o relator, ele pode decidir de forma monocrática, ele pode decidir sozinho, mas o STF, ele alterou recentemente o seu regimento interno para que o ministro que decidiu sozinho, ele já leve essa decisão para o plenário, para os outros ministros também decidirem, tá? Então, ainda que parlamentares neguem que a matéria tenha o sentido de retaliação ou revanche, inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta veda a concessão de decisão monocrática, ou seja, aí a gente já está indo por um outro lado. A proposta proíbe a concessão de decisão monocrática tomada individualmente por um ministro que suspenda a eficácia de uma lei. Então, não é aquele ditado, tá na lei, tem que ser cumprido? É mais ou menos, pessoal, porque existem leis inconstitucionais. Ora, tem lei que ela teve uma inconstitucionalidade na forma que ela foi feita, né, no rito, né, no processo legislativo. E tem leis que elas são inconstitucionais materialmente falando, o conteúdo é inconstitucional. E o que quer dizer inconstitucional? Quer dizer que vai contra a Constituição, correto? E a prática disso é que ela é afastada do ordenamento jurídico. Mas, às vezes, não é a lei inteira que está indo contra a Constituição. Às vezes, a lei é boa, mas um trecho dela é que não poderia estar disciplinando aquele tema. Então, às vezes, um trecho que é declarado inconstitucional. E aí, atinge sim o STF, mas o que ninguém falou é que atinge outros tribunais superiores, como o STJ também. E aí só vai poder ser emitida uma decisão monocrática em caso de urgência e risco de dano irreparável durante o recesso judiciário. Mas na prática, pessoal, beleza, a PEC foi aprovada, 52 votos favoráveis, era exigido o mínimo de 49. Eu quero saber, não muito do lado político, eu quero falar do lado jurídico, que é a minha praia, né? Então fizeram um movimento no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam incomodar. Então, né, eles vinham forte nessa PEC e aí reduziram um pouco para não criar atrito. Aí beleza. Só que, na verdade, pessoal, o presidente Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, ele já assumiu que a corte tem um compromisso de união e harmonia entre os poderes, né? Porque claramente estamos vendo um embate entre o poder legislativo, senadores e deputados, e o poder judiciário, a instância máxima sendo o STF. Aí,
Ele disse que já existe uma decisão recente, liderada pela ministra Rosa Weber, na verdade é o regimento interno, né, do STF, que foi atualizado, que estabeleceu que todas as decisões em ações diretas têm que ser levadas a plenário. E, além disso, eles queriam alterar também a questão de vista dos ministros. Mas a Rosa Weber alterou o regimento interno do STF para colocar já o prazo de 90 dias, sob pena do processo já ir automaticamente para julgamento. A dúvida que nós, juristas, tínhamos era se o regimento interno do STF seria cumprido. Porque em épocas passadas a gente já viu ele não ser cumprido, vou falar bem a verdade. Mas aqui, pessoal, tanto na revisão da vida toda, correção do FGTS, o prazo de 90 dias foi respeitado. Lembrando que final de ano e em julho não corre esse prazo por causa do recesso forense, tá? Então, por isso que a correção do FGTS demorou quase que 120 dias aí, porque esses 30 dias de julho não contabilizaram, tá? Mas estão seguindo, pelo menos, o regimento interno do STF. Beleza, isso é bom. Aí, tem, por exemplo, Dr. Rubens Bessac, mestre e doutor em Direito Constitucional, ele fala que a PEC não implica em um retrocesso. Ela sugere melhorias. Então, os juristas estão se dividindo. Já ouvido pelo Conjur, consultor jurídico, recomendo também a leitura desse portal Consultor Jurídico, o ministro aposentado e ex-presidente do STF, Celso de Mello, você lembra bem dele? Ele já tinha comentado que essa PEC é altamente questionável, sob perspectiva estritamente constitucional. Então ele não quis entrar no mérito, se é certo, se é errado. Ele só quis falar, a Constituição permite ou não permite que o Senado e a Câmara façam isso? Só isso. Por quê? Porque ele fala que pretende regular matérias protegidas por cláusula pétrea, a separação de poderes. Cláusula pétrea, meus amigos, vou falar para leigos aqui, para o público em geral, né? É um conteúdo que não pode ser alterado. Eu não falei para vocês, a Constituição já teve mais de 130 emendas, mais de 130 alterações? Pois é, só que ela não pode suprimir cláusulas pétreas. Por exemplo, os direitos fundamentais. Então, tem alguns direitos que não podem ser tocados. A sociedade evolui, o texto da Constituição pode mudar sim, mas não pode tocar em alguns pontos, como cláusulas pétreas, que o exemplo que eu dei, direitos fundamentais, mas também a separação dos poderes. Aí beleza, né? Ele fala que essa PEC então não pode ser feita dessa forma e que existem limitações materiais. Então o conteúdo dessa PEC é que não poderia ir para frente. Mas o jurista Lênio Streck, grande autor também para quem é da área do direito, ele fala que a limitação das liminares, né, quando vem a medida liminar e vai sair uma decisão monocrática, é uma matéria de regimento do STF e não de emenda constitucional. E foi isso que a ministra Rosa Weber fez recentemente, né? Disciplinou esse tema já no regimento interno do STF. Aí falou que, não pode. Ele falou que a ministra do STF, ela criou uma pauta no apagar das luzes, uma pauta do seu interesse biográfico, mas que não combinou com o parlamento, e isso poderia gerar uma crise entre os poderes, né? Por isso que o Poder Legislativo está dando uma resposta aí. Pedro Serrano diz que a PEC tem pouco efeito prático, porque já teve também, inclusive, alteração no regimento interno. Advogado criminalista, Dr. Alberto Zacarias Toron, entende que a PEC pode sim disciplinar essa matéria. Ele fala que é ruim o momento, né? É ruim que se dê isso agora, mas em tese pode sim. E o ex-presidente da UAB, José Roberto Batóquio, também defende que pode sim disciplinar a matéria. Então, quiser ler, vai ler a matéria completa aqui no Conjur e no UOL. Né? Trouxe justamente para ficar na tela, para ficar mais fácil da gente discutir. Mas saiba então, pessoal, que primeiro, ainda não está valendo. Né? Tem que passar na Câmara, se tiver alterações, vai voltar para o Senado. Se passar assim mesmo, ainda vai para o presidente. Mas no final das contas, pessoal, uma proposta de emenda à Constituição, caso você não saiba, ela pode ser declarada inconstitucional. Oxi! Como assim? A própria Constituição vai ser declarada inconstitucional?
Pessoal, o que não pode ser declarado inconstitucional é a Constituição de 88, o texto originário. Agora, as emendas à Constituição, elas podem sim ser declaradas inconstitucionais, como, por exemplo, a PEC dos precatórios, que previu um teto no pagamento dos precatórios, e o STF está julgando para declarar inconstitucional. Então você veja, a própria reforma da Previdência tem trechos que estão sendo julgados, alguns pequenos trechos já foram afastados, então não é porque está na Constituição que está acima de tudo. E o que vocês acham que vai acontecer quando for aprovado isso aqui? O STF vai poder declarar inconstitucional. Então você pode pensar até que, nossa, mas o STF é que tem a palavra final? Temos o princípio da separação dos poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Mas tudo que o poder legislativo faz pode ser afastado, pode ser declarado inconstitucional quando chegar no STF. Então, assim, entra num círculo assim que realmente, pessoal, na prática, ninguém falou isso, tá? Mas o STF lá na frente pode declarar inconstitucional pelo princípio da separação dos poderes. Aí você vai tirando as suas decisões, impressões. Eu quero saber o seu comentário aqui. O que você acha da atuação dos senadores e dos deputados e o que você acha da atuação do STF. Que Deus te abençoe grandemente. Espero ter esclarecido esse tema, mas eu vou fazendo novos vídeos bem rápido. Esse tema eu vou tratar bem rápido, bem direto aqui. Eu acho que a explicação ficou clara, mas se não ficou clara também vai deixando nos comentários. Que Deus te abençoe grandemente e vamos juntos.